Olá, estamos com um episódio do Totalks. Hoje nós vamos falar sobre um segmento, um setor muito importante para uma cidade, principalmente para nós, para Porto Alegre, que é onde nós vivemos e é onde a gente quer trazer realmente e fazer com que realmente as coisas aconteçam. Nós vamos falar com o Luiz Basso, que trabalha com turismo de eventos. Ele tem uma empresa, a LB Produções, ele busca eventos para acontecer em Porto Alegre, faz toda a realização, e ele também atualmente está como presidente do Convention Visitor Bureau. É isso, Luiz Basso, muito bom te ter aqui. Muito obrigado pelo convite, Silvia, agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar de eventos, falar de turismo e falar da importância desse setor para a nossa cidade, como um gerador de riqueza, né? Todo mundo fala de uma indústria totalmente limpa, né? Que gera recursos para N segmentos da nossa cadeia, né? Tem algumas pesquisas que dizem que mais de 70, 80 segmentos estão dentro de uma realização de um evento. E evento é qualquer coisa que a gente imagine. Um show, um congresso, uma feira, uma exposição, uma bienal, né? Uma chegada do Papai Noel, ou seja, um passeio ciclístico, uma maratona, qualquer atividade que reúna na sua cidade, ela se torna uma novidade e ela vai gerar recurso para toda a cadeia de turismo, né? Estou presidente do Convention, a nossa gestão começou, infelizmente, em janeiro, e a gente teve a enchente em maio, e aí a gente focamos em ajudar, né, o nosso setor, que foi duramente atingido e novamente atingido, que tivemos a pandemia e depois a enchente, e agora a gente está preparando, sim, né, muitas atividades para divulgar Porto Alegre, divulgar o Convention Bureau e seus associados, seus mantenedores, que a gente chama, que são hotéis, restaurantes, os lojistas, os equipamentos, né, os centros de eventos, né, toda essa área que busca entidades e empresas para realizar o seu evento em Porto Alegre. Essas entidades buscam entidades no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Exatamente. Na verdade, vocês vendem, entre aspas, a cidade de Porto Alegre para trazer os eventos para cá. Tá perfeito. A gente tem, hoje a gente está planejando a saída para algumas feiras que nós vamos divulgar Porto Alegre, participar de rodadas de negócio com os decisores de trazer eventos. A gente precisa, como é que eu vou te dizer, mudar um pouquinho a imagem que a gente ficou um pouco com a enchente, né? Isso ficou muito forte, que estava difícil chegar em Porto Alegre. Hoje a gente tem amplas condições e favoráveis de chegar em Porto Alegre. Porto Alegre, segundo pesquisa do governo, é uma cidade segura, né? A gente está como uma das mais seguras do Brasil, né? E assim como... Não faz mal, ele fez essa careta porque ele está batendo na mesa aqui. Vai tranquilo, vai tranquilo. Assim como a gente tem os diferenciais, por exemplo, tu chega no nosso aeroporto, né, que graças a Deus está voltando ao normal, com mais voos, mais chegadas, que todo mundo sabe o que ocorreu, mas a gente está a 15, 20 minutos da grande maioria de redes de hotéis de Porto Alegre, o que faz que o deslocamento do aeroporto para um hotel e de um hotel para o centro de eventos ou para o evento em si se torne muito fácil de chegar. Porto Alegre tem, justamente isso que tu fala, né? Tem essa facilidade pelo tamanho da cidade e pelos acessos, né? E pela concentração também, né? Então, isso facilita muito, é um diferencial muito grande
quando tu tem que mostrar para o teu cliente, a tua entidade organizadora, que o participante não vai levar 1h30 para chegar no seu destino. E nem ficar 4 horas num trânsito. Num trânsito, estrada, enfim. Né? E a gente está realmente tentando, reorganizando a casa, né? Para a gente, mais uma vez, mostrar para os nossos empresários a importância do Convention Bureau, a importância de fazer parte de uma entidade fundamental para uma economia nova. Sem dúvida, assim, quando tu falou, existem os mantenedores, né, e é muito importante, o Shopping Total, por exemplo, é um dos mantenedores do Exatamente. Convention, porque acredita muito que quando se fala em turismo, muitas vezes as pessoas, né, de um modo geral, pensam turismo e vinculam a férias, a passeio, né, uma coisa de lazer, mas existe o que se fala de turismo de negócios, e isso gera muita renda para uma cidade, né, porque ela atrai pessoas, além de quem vem para participar de um congresso ou de uma feira ou o que for, muitas vezes vem um acompanhante, a esposa, o marido, os filhos, enfim, né, e isso tudo gera gastronomia, gera hotelaria, shoppings, lojas, Uber, táxi, o que for, né, para uma cidade. Isso tudo aumenta a renda de uma A cidade. gente diz que isso é um ticket novo, né? O lojista tem o público fiel, o público, a sua clientela, mas ele não tem uma clientela que, como tu disse, ela vem passar 3 dias num congresso, né? E com uma divulgação forte, pode atrair um novo cliente. Ou seja, vamos lá, no teu exemplo, eu vou para, sei lá, qualquer cidade turística. Eu vou participar, eu vou visitar, eu vou para atrações ou eu vou para um congresso. Eu indo nesse momento, em algum momento eu vou na loja, eu vou buscar uma lembrança para minha filha, uma lembrança para minha esposa, se não estiver comigo, e quando o acompanhante vai junto, enquanto o participante do congresso participa das palestras, participa da feira, ela vai realmente, como tu disse, buscar e gastar na cidade, né? E isso a gente tem que cada vez mais mostrar para o nosso empresário do ramo, como a gente estava falando antes, de restaurante e lojista, que é um ticket totalmente novo, que ele não teria nenhuma verba, nenhum valor novo se não tivesse o participante. E só para complementar, existem pesquisas da Embratur, não me falha a memória, é de 800 a 2.000 reais o valor O ticket médio. de ticket médio do Exatamente. turista que passa nessa cidade. E Porto Alegre tem uma vocação para isso. Só também para a gente contextualizar, a gente tem um congresso e a gente tem uma feira de fornecedores, um congresso médico com uma feira com laboratório. Aí a gente tem um segundo público, que na realidade não é segundo, é o público do congresso, Uhum. que é o participante médico que vem para as suas palestras, vem para o seu network, e toda a gama de laboratórios e equipamentos que trazem, fazem negócio com esses médicos e que vão para hotéis, contratam arquitetos, montadoras, recepcionistas, seguranças, equipe de limpeza, videoprojeção. E aí, como eu te disse, eu não vou ficar falando porque são mais de 80 atividades que são empregadas por Exatamente. causa de um evento novo na cidade. Sem dúvida, e gera receita, gera, né, para essas pessoas, elas recebem uma remuneração e normalmente são remunerações diferentes, né, Com em certeza. evento, porque são curtas e são maiores. E a gente tem que fazer um link que, por exemplo, se a minha empresa, né, ela é contratada por uma entidade, a gente parte do princípio que os honorários, tudo que ela ganhar, é uma nota fiscal. É imposto gerado para a cidade. É o imposto gerado para a cidade.
E aí eu acho que é o grande boom que Porto Alegre tem que se dar conta, e eu acho que ela tem no seu escopo, mas ela não tem ainda uma política pública total de turismo, né? Eu comentava contigo que tem exemplos de outras cidades que chegam nos nossos grupos de WhatsApp. Ah, São Paulo investiu milhões. Ah, por que investiu milhões e retornou milhões em imposto, né? Esse investimento e esse retorno faz parte de uma política pública, né? Porto Alegre precisa ter isso. É um plano, eu acho que tem que ser um plano de governo. E eu não estou falando mal de governo nenhum. Eu estou dizendo que É um plano de precisa, governo, é um claro, plano que de está governo, inserido dentro de sabe? um Se contexto. a gente tem uma política de mostrar nossa cidade fora do nosso estado, né, como muitas cidades turísticas têm, por que não? Claro, e tem uma coisa, né, Basta, assim, eu fiz parte do Convention Visitor Bureau uma época lá dentro, né? A gente, como shopping, a gente se envolve muito com convention, né? Mas eu fiz parte da diretoria lá do Convention uma época. E eu aprendi muito. Eu nem sabia muito bem o que era e como era e de que forma se trabalhava lá, né? Então foi uma experiência riquíssima, assim. E uma coisa que eu me lembro que um dos congressos que a gente conseguiu captar para Porto Alegre foi um congresso de de Cardiologia. cardiologia, que é um dos maiores que tem, Cardiologia ou de hoje, pediatria, já não me lembro não, mais qual cardiologia cardiologia, é um dos hoje, maiores, né? Porto Alegre está como uma sede fixa, se não me engano, de 2 ou de 3 em 3 anos. Porto Alegre entrou no calendário da cardiologia e hoje ela compete, mas ela tem uma agenda certa. Muito legal. E vou dizer, um dos motivos pelos quais, assim, né, eles optaram em fazer em Porto Alegre, porque, assim, a gente disputa com cidades que têm praia, que tem montanhas, Gramado, que tem todo um apelo natural turístico, né, enfim. E Porto Alegre tem o quê, né? Então a gente tinha que fazer todo um baita esforço para mostrar o que Porto Alegre tem de legal e tem de bom e por que é importante vir. Porque quando vem um médico, por exemplo, que vão... Ah, para onde vocês querem ir para fazer? Pô, todo mundo pensa, pô, minha esposa vai querer ir para praia, vai para, né? Tem essa coisa. Então, e um dos motivos que foi super importante, muito emblemático, que a gente, na época, o Convention tinha como mantenedores e parceiros todas as entidades de Porto Alegre. CDL, Cindy Lojas, o próprio shopping. Temos né, ainda. Tem ainda, sei, o próprio governo estava muito parceiro, e eu sei que está ainda, mas tinha uma época que não tinha isso tudo. E aí, quando a gente foi num jantar, né, com o presidente que busca, né, os eventos da cardiologia, ele elogiou e disse assim: pô, que legal, parabéns, porque é a primeira cidade onde a gente vai e busca, que ela é totalmente coesa, onde todas as entidades estão juntas, não só a do nosso setor de medicina, não só a que tem a ver especificamente com o evento, mas vocês têm varejo, gastronomia, a Brasel junto, né? Todas as entidades junto com o Convention. E isso foi um dos principais motivos pelo qual eles aceitaram fazer em Porto Alegre. Eu vou te dizer assim, quando essa gestão entrou, a gente mudou um pouquinho, né? Turismo de eventos. Eventos e turismo, né? Eu e meus vice-presidentes, a gente coloca eventos e turismo, porque se não tiver evento, não tem turismo. Exatamente. Né? Então, a importância do evento para a cidade, a importância como é que eu vou te dizer? Até enquanto penso o que tu quer me dizer, eu vou te ajudar um pouquinho, eu acho. Quando tu fala da importância para a cidade, como a cidade pode se envolver, é justamente isso, é cada um de nós que não está diretamente ligado com o evento, é a loja, é o restaurante, é abraçar este evento. Ou seja, é dar boas-vindas, é fazer uma ação específica para esse evento. Então, uma loja aqui do shopping, por exemplo, ela não tem nada a ver com cardiologia ou com psiquiatria ou com, né, mas, puxa vida, ela pode ter na sua vitrine, e ela sabe que tem um evento que traz mais de 5.000 pessoas, e às vezes até mais, né, Basta, me corrige, por que não dar boas-vindas para um evento de cardiologia?
Pegando dois pontos que tu colocou e agora me lembrei da minha palavra, protagonismo, né? Ah, eu digo que as entidades, elas não precisam ser protagonistas em tudo. Elas podem pensar em suas atividades, mas quando tu fala de uma atividade guarda-chuva, que é o evento, a gente unir esforços para isso, ter o mesmo discurso para isso, ter os mesmos dados, buscar uma empatia com a entidade, mostrando essa união, fica muito mais fácil, né? Então, esse n- não protagonismo e sim uma união de esforços é fundamental para o crescimento do nosso setor como um todo, né? Que a gente está no guarda-chuva, É. gastronomia, os lojistas, os centros de eventos, o todo. Então, por isso a importância dessa união. E pegando também o gancho da cardiologia, vamos pegar o teu número: 6.000 participantes. Digamos que 50% desses participantes sejam de fora. 3.000 participantes. Digamos que o evento tem 4 dias. 3.000 vezes 4 são 12.000 diárias. Isso a gente está falando dos participantes médicos. Não estou falando do laboratório, não estou falando da indústria e não estou falando do grande segmento que constrói o evento, como eu te disse, a montadora, Exatamente. tudo. Então, para a gente provar para o lojista, o teu exemplo foi muito bom, Silvia. Para o lojista que tem em Porto Alegre um evento de 4 dias de cardiologia, que ele possa se inteirar nas redes sociais, fazer o seu marketing, falar com as empresas organizadoras dizendo: olha, posso colocar um folheto? Posso fazer alguma ação? Gente, a gente está aberto a isso, né? E principalmente a gente, como convention, a gente tem uma dificuldade também financeira, né? Porque o convention é uma fundação que o Ministério Público, a gente presta contas para o Ministério Público, a gente tem que fazer uma coisa totalmente transparente e a gente recebe o home tax, ou seja, a taxa de turismo, que não é obrigatória, tá? Que os hotéis teriam que pelo menos oferecer para o seu hóspede, né? Você, olha, tem a taxa de turismo que é normal, em, como a gente estava comentando, Gramado, Rio de Janeiro, São Paulo. E hoje a gente tem uma grande dificuldade. Ah, R$ 3 é a máxima. Home tax é a taxa que quem paga é o hóspede, né? O hóspede que paga na sua. Vamos lá, entre aspas, uma gorjeta. É uma gorjeta. E a gente está trabalhando agora, dentro do convention, com um clube de benefícios que vai atrair mais ainda o turista para pagar essa taxa e ele ser beneficiado numa loja, num restaurante. Vamos imaginar, ele vai num restaurante, não vamos falar XYZ, gasta R$ 300 e ganha 5%. 5% é 15, se não me falha a memória. Ele já pagou 3 dias de taxa de turismo numa conta de alimentação. E essa taxa vai para o convention. Essa taxa o hotel repassa para o Para o convention para poder, obviamente, fazer ter... uma ação, botar os nossos executivos a viajar. Isso é importante para buscar os eventos. Buscar jornalistas para um press kit, boas ações, eventos de qualificação. Uma outra coisa importante, eu estou tentando aproveitar a tua janela com tudo que a gente está ouvindo do mercado. Existe uma escassez de mão de obra muito grande na área, não só, vamos lá, quando eu falo de eventos, eu falo de toda a cadeia. É hotel precisando de camareira, precisando de recepcionista, é restaurante precisando de garçom, tem vários empreendimentos que estão atrasando a inauguração por não conseguir equipe de garçons, de cozinheiras. Isso é geral, né? É geral. No Brasil inteiro. Né? Então, assim, ó,
Isso é uma outra coisa que a gente tem que, como não protagonismo e como união, pegar as entidades que capacitam, né, e buscar novos. Já vou te dar 2 sugestões, se me permite, tá? Claro. Buscar entidades e empresas. Uma, a Fundação Projeto Pescar, que capacita jovens, né, de vulnerabilidade para colocar no mercado de trabalho. Eu estava ontem conversando com o Ézio, né, que é o superintendente, e ele está também com a mesma dificuldade de trazer jovens para poder ser capacitados, né? Então eles estão fazendo isso e também para colocar no mercado de trabalho. Então acho que vale uma rodada de conversa. E a outra que a gente vem fazendo uma série de parcerias, que é o FGTAS, que busca e tem tido eventos aqui muito legais de captação de currículos já para empregabilidade também. Então acho que vale essa Vale. E a gente aproximação, também está pedindo uma agenda com a FEComércio, Senac, sem enfim, dúvida. que é, digamos assim, ele tem um polo de capacitação muito bom. O convention não pode capacitar, ele tem que tentar levar ao mercado essa necessidade e deixar que as entidades, né, façam a capacitação. Claro. 2 coisas que eu quero, colocar aqui. Desculpa, Não, imagina. Tem aguinha aqui? Quer mais água? não, Tem? tá de boa. Tá de boa, senão a gente produz aqui rapidinho. Não, Tá fica bem. tranquilo. Uma das questões para as pessoas poderem, ou as empresas, né, na realidade, se associarem ao convention. Qualquer empresa, não precisa ser necessariamente uma empresa vinculada ao turismo, propriamente dito. Tá Qualquer empresa. Tá perfeita. Vende o convention aqui então para nós. Vou vender o convention. Como eu falei dos 80 ou mais ramos, tu imagina assim, quem vai organizar um evento precisa criar a marca do evento, né? Precisa fazer a mídia do evento, né? Precisa a sonorização do evento, precisa um advogado para contrato, precisa um contador, precisa um especialista em rede social. Estou falando só alguns exemplos que podem ser sócios do convention, mantenedores do convention, e mostrar o seu serviço para o mercado. É muito fácil. Pode entrar no site do convention, que é visiteportoalegre.com. Tem a nossa ficha de adesão. A gente tem uma taxa caríssima, que é R$ 200 por mês, que as empresas de serviço pagam, né? E ali tu vai para o site, tu vai para as redes sociais, tu tem o calendário dos eventos, ou seja, tu agrega o teu serviço para isso. Quando tu falou nos currículos, a gente também, não é um spoiler, mas a gente está produzindo dentro do site novo o banco de talentos, né? Para tentar formatar isso de uma maneira que vamos dizer assim, a equipe de recepção, né, a equipe de empresas de segurança que contratam freelas, né, muitos falam na graxa, né, que sofreu na pandemia, volto a dizer, sofreu muito na pandemia e sofreu muito na gente, porque nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. É um discurso chato, mas é verdade. É verdade. E todas essas pessoas não tinham o que fazer, né? Então a gente está tentando criar um banco de talentos também para a gente ajudar as empresas. A parte de audiovisual, por exemplo, a gente tem 4 mantenedores, né? E todos eles fizeram uma reunião com a gente, né? Com a diretoria, dizendo: olha, tá faltando técnico de som, né? A gente está perdendo para outros locais, né? E aí tem a grande migração. Tu falaste em Gramado. Gramado tem uma necessidade de muito de emprego, né? Mas lá se troca, a sazonalidade é muito grande. Tu tá num hotel, outro hotel faz uma proposta por R$ 200 a mais e tu muda. Tu não cria eu sou do tempo da carreira, né? Tu não cria uma carreira dentro da tua empresa, né? E isso também faz com que a gente precise cada vez mais de profissional. Por quê? Vamos lá, eu tenho uma empresa pequena, mas eu faço de 30 a 40 eventos por ano, né? O que gera isso, tá? É outra necessidade que até o nosso
nosso parceiro Ultramar, e aí a gente tem um projeto de pesquisa, né, de impacto financeiro do evento, que a gente tem que formatar isso, porque os nossos, não estou falando mal, políticos, governo, ele acredita quando tu mostra número, né? No momento que a gente mostrar esse pequeno número que eu te disse de 12 mil É, diárias de um congresso, né? Se a gente botar, agora eu não vou fazer de cabeça, mas 12 mil diárias a R$ 300, e se a gente pegar 5% de SSQN, né, a variação de um serviço que é a hospedagem, olha quanto. olha a receita que dá. É. O Outramari é um dos maiores entusiastas que tem, né, com turismo, com, enfim, né, com convention e com coisas que realmente fazem a diferença no... Foi presidente do convention, nós Lá em tivemos. Joinville ele fez a diferença, né? E em 2016, eu acho 17, se fez o total, né? Fez uma pesquisa junto com o Convention. Acho que foi 2015. a PUC A que fez, PUC né? fez. Maravilhosa. E realmente ali se usou muito, o Convention usou muito isso para poder pleitear uma série de coisas, né? E isso a gente está tentando fazer nessa gestão também, né? A atualização, É né? fundamental O isso. nosso estatuto é de 2006, né? Eu levantei isso com a nossa diretoria, a gente está tendo uma reunião de conselho para a atualização do estatuto. 2006 era uma outra economia, né, gente? A gente era muito engessado, a gente tem que abrir para o mundo, Claro. né? Assim como uma pesquisa nova, né, que custa. E aí é aquela coisa que tu estava falando, né? Aonde vai o valor do home tax? Onde vai as ações do convention? São ações necessárias para tudo isso. E aí a gente tem que ter o apoio dos empresários, da prefeitura, né, das secretarias de turismo, das secretarias de turismo de estado. Dos times de futebol, que se a gente for olhar, né, o Inter e Porto Alegre é a única cidade que tem os 2 times. Aí a As pessoas têm gente, paixão por futebol, né. tu colocasse um outro ponto muito legal, porque a gente vai lembrando, né? É, Os nossos estádios hoje são arenas de shows além do futebol. Não sim. vamos falar muito do futebol, né? Mas uma Mas arena. eu posso falar, Tá, tá, mas deixa não vamos assim, falar. não falo. Então, assim, o que a Lady Gaga levou de riqueza para o estado e para a cidade do Rio de Janeiro durante aquele show, durante a preparação. Quantos turistas estiveram lá? Nós temos que entrar novamente no calendário de grandes shows em Porto Alegre. Temos muito, Muito. muito espaço para isso, né? E outra, faz um show em Porto Alegre, ele lota, e ele está trazendo o quê? Imposto para a capital, gerando emprego novo, ticket novo, sem fazer poluição, sem fazer fumaça, sem E nada. uma outra coisa, né, eu não lembro quem comentou isso, quando tem shows, né, vem muita gente do interior para cá. Os hotéis, façam uma promoção específica. Eu não me lembro quem de vocês, alguém comentou outro dia e eu disse: "Pô, mas é óbvio, né". Eu acho que isso é um pouquinho do perfil do brasileiro também, né, quando tem alguma coisa, aumenta, quando tá em baixa, é É, o contrário, né. é uma discussão que rende quase um Claro que outro. cada um sabe a sua dor, obviamente a gente não tá aqui para fazer a gestão, de ninguém, né, a gente não pode ter Mas a essa, gente sabe mas a qual gente é o sabe às custo que a vezes. gente pode ter com um ticket novo. Quer dizer, tu deixa um hotel vazio durante um final de semana, ou tu faz uma promoção, claro, dentro dos parâmetros que tu pode para encher, né? Porque a gente tem que propiciar aquilo que parar com o bate e volta, né, sabe quando diz assim: "Ah, eu vou e volto no mesmo dia", não, Não. vem, fica, vai. E uma ou Curte com a tua esposa, com teu filho, um bom hotel, uma piscina, uma paisagem, um passeio pela orla, um restaurante bacana, né? Porto Alegre tem muita coisa, a gente tem muito o que crescer, a gente tem os caminhos rurais que ainda estão embrionários, e a é gente tem a barato. rota cervejeira, que Porto Alegre é uma das cidades que tem mais cervejarias artesanais, vai rolar um ônibus cervejeiro que vai fazer um passeio entre as cervejarias.
tem muita coisa para criar Porto Alegre. Eu acho que a gente está num momento bacana, né? Um momento de olhar para a nossa dor, que foi muita, mas começar a dizer o seguinte: a gente já tem um pouquinho de cura na nossa cicatriz. Vamos fazer novo, vamos botar os grandes empresários que têm recurso para fazer um aporte de um novo empreendimento e trazer para Porto Alegre. E eu vou falar em dois exemplos. O Pontal, que nos últimos anos ele está voando pelo investimento, vão fazer uma marina, vão fazer N atrações, e o Embarcadero, que virou um Ponto parque, turístico. um ponto turístico. A gente não tinha isso, gente. Né? Hoje, tu dizer que tu vai fazer um passeio na orla, pô, pensa, agora não me lembro quantos anos, pense há 8, 10 anos atrás, se eu errar, me desculpe, Não, mas mas que a gente tinha uma orla. Tinha o... Como a é que gente tinha chamava? uma mata e drogadição. Ali o parque onde acontece Parque Maurício Sirotsky, né, que hoje está com a GAN3, se não me engano. Aquilo ali, se houver investimento, a gente vai ter muitas atrações ali. Não só para o nosso turista de Porto Alegre, mas para virem o turista Para de fora nós, para nós. isso é uma outra coisa importante, né? Que eu costumo dizer. Faça turismo na sua própria cidade. Quantos de nós não conhecem alguns lugares que tem em Porto Alegre? Se eu perguntar aqui quem conhece Caminhos Rurais, Raros. Eu levanto a mão, conheço. entende? Mas é entre 10, 2. Raros. E olhe lá. E uma outra coisa, pegando o teu gancho, falem bem da nossa Isso cidade. que é outra coisa que estava na setinha aqui, a autoestima. Cara, o que Porto Alegre não tem de bom? Uma vez eu brinquei de que Porto Alegre precisava de um psicanalista. Porque Ótimo. precisa melhorar a sua autoestima, gente. A gente tem que falar bem dessa. Não é mentir, Não. é falar as coisas boas que tem. Tu falaste do Congresso de Cardiologia. Porto Alegre é referência em saúde. Mesmo que agora com essa infecção, ou melhor, infecção não, esse vírus que todo mundo está Sim. gripado, inclusive eu. O H1N1, Né? tu tá com H1N1 aqui? Não, né? Ah, tá Claro bom. que não, fiz Vamos seguir o baile. testes, né? Tô brincando. Mas assim, ó, é referência de pesquisa, né? Tu traz um congresso de cardiologia e tu tem grandes cardiologistas, traz um congresso de transplante, tu traz um congresso de medicina nuclear, e não é só na medicina, na área de suinicultura, na área agrícola, tem grandes pesquisadores, Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Com isso, tu tem a base da ciência, a base do conhecimento. Inovação. Inovação. Quantos parques tecnológicos que a gente tem? Imagina quando a gente conseguir que todos eles tenham o foco num mesmo protagonismo. Eu brinco disso muito porque são gestões que têm que fazer o seu trabalho, mas se a gente se juntar, existem muito Pacto Alegre, tem muita coisa sendo criada, os bastidores, né, nas entidades, que vão favorecer, eu digo logo ali, né, mas com ações bem pontuais e focadas. Maravilha. Que bom falar sobre turismo, bom falar sobre coisas, eventos, né? Porque tudo isso é uma coisa efervescente para a vida de todos nós, né? É tudo. Tudo. É segurança, por exemplo. Quanto mais gente na rua, melhor é a segurança de uma cidade. Isso é óbvio. Vou fazer uma propaganda sem querer fazer a propaganda. Passeios ciclísticos. Pô, exatamente. Tá? Maratona. O que significa para os lojistas? Né? Aqui a gente tem o pedal da Chaminés que a gente faz aqui, que é uma... E tem uma loja. A Bike Tech. Bike Tech, ou seja, trazer esses eventos esportivos, trazer esses eventos que... Maratona de Porto Alegre, não me lembro, a Júlia, que era a secretária anterior, não me lembro se na última teve 20 mil pessoas, muitas pessoas de fora do país,
Muitas O evento de pessoas skate que participaram. teve agora, Então, assim, ó, o SKU, né, eu acho. vamos acreditar e vamos falar bem de Porto Alegre. Por que não? A gente tem tudo, tudo que uma cidade precisa. Precisamos uma força política muito grande, que a gente também estava comentando, num novo grande centro de eventos, que seja multiuso, Para congresso, para para congresso, para feira. feira, para show, né? Que tenha uma administração, olha, pode ser público-privada, de qualquer jeito, mas que dê oportunidade para os empresários e para as instituições realizarem cada vez mais novos eventos. E eu vou brincar de novo, né? Com os novos tickets, com uma nova economia, com um novo faturamento para todo mundo. Que legal, maravilha. Basso foi muito rico. Eu quero que tu aproveite esse espaço aqui para deixar 2, 3, 4 recados mais para a gente encerrar o Totalks de hoje. Para estimular as pessoas para entenderem mais o que é o Convention. Um recado de como elas podem participar mais do Convention. E um recado livre do que tu quiser falar, porque eu já dei aqui. Beleza. O Convention, ele existe há 27 anos. Como eu te disse, ele é uma fundação que o Ministério Público fiscaliza, né? Ele reúne empresários de toda a área de eventos e turismo. Existe uma vontade muito grande da gente crescer e mostrar Porto Alegre, como tu disse, para o Brasil e para o mundo. Eu acho que faria um convite não só para as entidades, né, protagonistas ou não, participarem mais ativamente do Convention, colocarem seus projetos com um pinguinho de evento, uma vírgula de evento, chamando o Convention para ajudá-las. Como o evento ele faz um corte, né, em todas as áreas, né? Às vezes as entidades têm projetos de eventos e não pensam na estrutura e em tudo que Porto Alegre tem. Trazer um evento de fora para Porto Alegre e contratar serviços, não estou dizendo que não contratem, mas de Rio, São Paulo, trazer equipamentos, trazer estrutura, como a gente tem aqui no podcast, que são profissionais competentíssimos no áudio, vídeo, transmissão, né? A gente tem tudo em Porto Alegre. Tu não precisa trazer nada disso. Use o local, né? Use a economia local, né? E por fim, assim, contatem o Convention, usem as nossas redes, curtam a cidade. A gente tem uma assessoria de imprensa e redes sociais, que mensalmente a gente cria o calendário de eventos, que a gente precisa ter dos nossos associados. E de quem não é associado, olha, vou fazer um evento em julho, vocês não podem divulgar? Sim, podemos. Só que a gente tem que saber. A gente não consegue ter a informação de tudo. Só as pessoas nos informando. Nós colocamos shows, a gente coloca os eventos do Total, a gente tenta colocar o todo nas nossas redes sociais. Acreditem em Porto Alegre, acreditem no nosso povo, né? Acreditem. Eu adoro, eu amo Porto Alegre. Sabe que eu adoro Porto Alegre. Eu faço evento em todo o país. Eu sou um organizador de eventos, estou presidente do Convention, adoro a minha cidade, né? E realmente a gente precisa cada vez ter mais união, né? E o foco ser uma coisa, eu vou falar de novo no guarda-chuva, vamos pensar no todo. Vamos fazer com que todas as lojas aqui acreditem, não é no Convention Bureau, acreditem que um evento traz muito para elas. E pegando ainda esse teu gancho dos eventos, as pessoas veem pessoas de fora, mas também quem participa do congresso, os médicos, por exemplo, né? Que participam do congresso e que são de Porto Alegre, neste momento eles estão como se eles não estivessem em Porto Alegre, porque eles não voltam para casa para almoçar. Eles vão almoçar fora, eles vão jantar fora, eles vão participar de todo o congresso com as pessoas que estão. Então eles também
são mais, mais pessoas que estão realmente fomentando o gasto nesse momento. Um outro exemplo, um congresso que tenha 60 palestrantes, normalmente o organizador, a entidade, ela dá um mimo, ela dá um presente para esses congressistas. Onde é que a gente vai comprar isso, gente? E é uma manta, é um ponche, é uma cuia, é uma faca, a gente troca por moeda, enfim, né? Onde é que a gente vai buscar isso? Sabe que uma vez eu provoquei o convention de a gente ter uma lojinha pequenininha, ter gifts de Porto Alegre, fazer, claro que não é fácil, né? Mas também nos falta um pouco isso, né? Agora Porto Alegre tem uma marca, né, mais trabalhada com design. E a gente está mudando a marca do convention. Que é importante. É importante para se vender. E dentro do nosso planejamento está essa toalhinha. Ó. A gente faz o nosso podcast também com a canequinha do convention. E a gente vai te convidar, tu ou outra Mari, para participar. Boa. De agora a segunda fase do nosso podcast. Maravilha. Bom, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre turismo. Botar mais água aqui, a gente continua. Não é água. Esqueci de te dizer. Não? Não. Então tá bem, vamos encerrar então o nosso Totalks de hoje, falando sobre uma coisa que é fascinante mesmo, né? Que é turismo de negócios, geração de emprego, geração de renda, e falar sobre Porto Alegre, que é uma cidade maravilhosa. Eu falo aqui, né? Porto Alegre não é só feito de pôr do sol, apesar de eu ter isso maravilhosamente bem na frente na minha janela. Mas enfim, então é importante mesmo, quem quiser saber mais sobre o Convention Visitor Bureau, entre no site, entre nas redes sociais, assistam também o Totalks por inteiro no YouTube, curtam e compartilhem para que mais pessoas possam saber mais sobre o que estamos falando por aqui. Valeu! Muito obrigado. Muito obrigada.